Hoje nós vamos falar sobre arroz, um dos cereais mais consumidos no Brasil e que tem uma versatilidade imensa de receitas e formas de preparação. Vem comigo! Olá, meu nome é Amanda Schiller, eu sou nutricionista e nesse vídeo nós vamos falar sobre o cereal mais comum no Brasil, que é o arroz. Esse cereal ele tem uma origem oriental, mas ele foi muito bem aceito aqui porque no Brasil a gente conseguiu cultivar grandes quantidades desse cereal e ele veio a casar perfeitamente com o feijão. Aquela duplinha que a gente super conhece, né, clássica do nosso dia a dia, arroz e feijão, é uma combinação perfeita entre aminoácidos, então é uma combinação muito legal para a gente ter no nosso dia a dia. No passar do tempo, a gente tem notado que os brasileiros têm diminuído o consumo por causa daquele medo bobo de consumo de carboidratos. E a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas o importante é você saber que sim, o arroz e feijão devem fazer parte das suas refeições, porque é um complexo super nutritivo e que conta a história da nossa gente. É possível encontrar diversas formas de arroz, principalmente a granel. Mas nós vamos trabalhar com 3 opções básicas que você encontra em qualquer supermercado e que inclusive fazem parte da cesta básica. O arroz branco, o arroz parbolizado e o arroz integral. A principal diferença entre eles está no seu teor de nutrientes e o grau de polimento. Então pensa comigo que aquele arroz branco, que fica mais empapadinho na panela, ele tem mais amido porque ele é mais refinado, ou seja, ele é mais polido. Esse tipo de arroz geralmente precisa ser lavado antes de ser cozido. Já o arroz parbolizado, ele é previamente cozido na indústria. Isso ajuda a preservar os nutrientes lá dentro dele. Ou seja, se fosse para escolher uma opção entre o branco e o parbolizado, com certeza o parbolizado seria mais válido. E se a gente for fazer uma comparação de preços, branco e parbolizado são praticamente a mesma coisa. Então, capricha no parbolizado se essa for a sua opção. E nós temos ainda o arroz integral, que esse sim preserva muito mais nutrientes, porque ele preserva várias casquinhas ao redor do grão. E isso auxilia no teor de fibras e também de nutrientes que nós vamos encontrar nesse tipo de arroz. Na internet a gente encontra várias piadinhas que falam da demora que o arroz integral leva para cozinhar. E realmente isso acontece porque são várias cascas ali que estão permeando esse cereal e demora mais tempo para a água penetrar e chegar lá no meio e esse arroz ficar cozido. Por isso a gente indica até deixar de molho algumas horas antes, 2, 4 horas mais ou menos, porque isso também vai auxiliar no processo digestivo e de absorção de nutrientes desse cereal. Então deixa um tempinho de molho, escorre a água, seca os grãos e aí sim você vai poder fazer o seu arroz cozido. Aliás, essa ideia de lavar arroz é uma dúvida muito comum. Como eu falei, o arroz branco ele deveria ser lavado, mas o parbolizado e o integral não precisam necessariamente passar por esse processo, porque como eu falei, eles são previamente cozidos, né, na indústria, então eles já vão não ter aquele amido, aquele pozinho que está ali ao redor do grão, isso facilita o cozimento. Da mesma forma, na hora de colocar o arroz na panela, quando a gente utiliza um arroz integral parbolizado ou arroz branco parbolizado, a gente não precisa refogar esse cereal. Ele já pode ser direto, né, colocado na panela e colocar a água para passar pelo processo de cozimento. Mas eu gosto de dar uma refogadinha com os temperos ali, porque isso vai trazer ainda mais sabor para o nosso arroz de cada dia. Então nós vamos fazer a receita básica do arroz e eu vou utilizar o arroz parbolizado, o mais simples possível. O utilizar a gordura é opcional. Eu uso bem pouquinho, porque como eu falei, o arroz parbolizado, que é esse aqui, ele já foi pré-cozido na indústria. Então, ele não vai grudar, né? Então, a utilização aqui de uma fonte de gordura, que pode ser o azeite de oliva, pode ser algum outro óleo que você tem o hábito de utilizar. O azeite de oliva é uma das melhores opções, já aproveitando para falar. A gente não vai ter essa necessidade de ter uma gordura aqui, então porque ele não vai grudar. Mas eu gosto de dar uma refogadinha mais para que pegue o sabor, né? Então aqui eu sugiro que você acrescente temperos a esse arroz, como por exemplo a cúrcuma, como por exemplo o orégano, o alho, a cebola, tá? Então a gente, além de trazer mais sabor, a gente agrega nutrientes para essa preparação. Então, coloquei aqui 1 xícara de arroz, vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa rasa de sal, um pouquinho menos, é meia colher de sopa, né? A quantidade de sal que você utilizar vai ficar a seu critério.
E eu vou colocar aqui para cada xícara de água, mais ou menos, nós vamos usar 2 xícaras até 2,5 xícaras. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar. O importante é cobrir o arroz e fica mais ou menos um dedo de água em cima desse arroz. Aqui você poderia aproveitar também para enriquecer esse arroz com alguns legumes, por exemplo, um brócolis, uma cenoura, uma beterraba. E o legal é que o arroz vai ficar com a coloração do vegetal que você colocar aqui junto. Então capricha nos temperos. Hoje eu estou fazendo o arroz mais básico impossível, é arroz, água e sal. Mas se você quiser complementar com temperinhos diferentes, vai ser muito válido. Misturado isso, então nós tampamos a panela. E mais ou menos aqui a gente vai levar, vou abrir aqui só para você ver que vai fazer aqui as borbulhas, ferver esse arroz. Assim que a água ferver, eu baixo o fogo e deixo cozinhando em fogo baixo por mais ou menos 10, 15 minutos, depende da chama do seu fogão. É legal que você cheque daqui a pouquinho como é que vai estar esse arroz. Então agora está entrando aqui em fervura e a gente já volta a dar uma olhadinha como que está esse arroz. Abrimos aqui, então, percebemos que não tem mais água no fundo. Então, o nosso arroz aqui está pronto e perceba como ele fica soltinho. O segredo agora é deixar alguns instantes esse arroz tampado, porque ele vai finalizar o cozimento. E aí tá pronto o nosso arroz para servir com a sua combinação de preferência.